Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. E há alguns anos atrás, essa era uma pergunta que eu fazia. Como eu vou ouvir a voz de Deus? E eu pensava que era de uma forma, algumas pessoas diziam que eram de outra, e no final eu não acabava discernindo a voz de Deus. Olha só, a voz de Deus ela é única. A voz de Deus ela é apenas uma. E nós sabemos que no mundo existem várias vozes, várias. E essas vozes externas nos criam um bloqueio da gente poder ouvir a voz de Deus. Então, Débora, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Hoje, eu trouxe aqui alguns versículos, eu trouxe coisas que Deus colocou no meu coração e eu espero que você possa receber, que a palavra de Deus, ela possa trazer clareza para você, sabe? Para que as coisas comecem a mudar na sua vida. Porque antes eu não ouvia a voz de Deus. E hoje eu escuto tão bem essa voz que eu divulgo, que eu anuncio as boas novas do Senhor. Para que outras pessoas também sejam alcançadas pela luz de Deus. Para que as pessoas elas consigam viver as suas vidas com a luz do Senhor, com o entendimento, com a paz e o amor que só vem do Senhor. Olha só, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, nós encontramos o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem as palavras que são inspiradas pelo Senhor. E olhe bem, nós precisamos primeiro entender isso. É o primeiro passo, você entender que para você ouvir a voz de Deus, você vai precisar ler aquilo que ele deixou escrito. E para ele ter deixado escrito, ele usou pessoas. Claro, a Bíblia foi escrita por pessoas, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é viva, sabe? Porque você vê não só na vida de outras pessoas, mas eu sou um testemunho de que a palavra de Deus me salvou. A palavra de Deus, ela é viva. Quando a gente começa a buscar entender e provar, nós podemos ver isso na nossa vida. Então, veja bem, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é isso, Débora? Eu quero ouvir a voz do Senhor na minha vida. Olha bem, como eu falei para você, existe a voz de Deus, que é uma voz única, e existem outras vozes à nossa volta. Que vozes são essas? Todos os dias nós escutamos vozes, sejam elas dos nossos amigos, começa pelos nossos familiares, né? Porque quando nós estamos dentro de casa, nós escutamos aquilo que a nossa mãe diz, nós escutamos aquilo que o nosso pai, nosso tio, nossa avó, as crianças. A gente liga a TV. Pronto, na TV você vai ouvir outras vozes. É a voz do jornal, é a voz daquele programa de TV. Esse podcast é uma voz. Quando você decide ouvi-lo através do YouTube, você está ouvindo uma voz. Então, existem várias vozes à nossa volta. Um livro que você lê é uma voz, porque ali está escrito palavras, pessoas escreveram algo ali, e aquilo ali que você está lendo é uma voz. É uma voz que você está deixando entrar para os seus ouvidos. Por que às vezes é tão difícil a gente ouvir a voz de Deus? Porque nós não estamos centrados na palavra inspirada que Ele nos deixou. Quando você começa a buscar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e você começa a conhecer o Senhor, porque veja bem, eu não sei se você me conhece, mas vamos dizer que, não vou dar o exemplo da minha pessoa, mas vamos imaginar João. João é uma pessoa que você não conhece. Então, para você estabelecer um relacionamento com João, você vai começar a conhecer João. Você precisa conversar com João, saber como João pensa,
saber qual é a vontade de João, consegue entender, para que um relacionamento seja estabelecido. Então, para você estabelecer um relacionamento com Deus, você precisa conhecê-lo. Ora, isso não é da noite para o dia. Não é. Eu lembro muito bem de quando eu comecei a ler a Bíblia. E eu lembro que cada versículo que eu ia lendo, aquilo ia sendo tão incrível, porque as revelações do que Deus tinha escrito para mim, para você, para quem vai ler, foram tão claras para mim naquela hora, como se as palavras saltassem e aquilo ali, de uma vez por toda, fez o sentido, né? A palavra entrou dentro de mim, caiu no meu coração. Então, foi o primeiro dia. Eu comecei lendo por Gênesis. Então eu fui lendo, né, capítulo 1, capítulo 2, eu fui buscando livros, eu fui buscando conhecer a Deus. Eu lembro muito bem da oração que eu fiz ao Senhor e eu disse: Pai, eu vou te buscar, eu quero te conhecer. Será que nós conhecemos verdadeiramente a Deus para entender quando Ele fala com a gente? Ei, a voz de Deus, ela precisa estar o mais alto possível, para que quando você escute outras vozes, você não venha ficar confundido. Por que eu falo isso? Porque eu passei por isso. Então, eu não tinha o entendimento da voz, do caráter de Deus. Eu não sabia qual era a sua vontade. Eu não entendia, porque eu não o buscava. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, como ouvir a voz de Deus, você precisa primeiro conhecê-lo. Porque conhecendo a Deus, você vai com certeza entender quando Ele falar com você. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu leio a Bíblia, né, já faz alguns anos, eu já busco na palavra conhecer cada vez mais do Senhor, e entender qual o plano dele na minha vida, qual o plano dele, né, para o mundo, né, para nós. Então, eu vou buscando na palavra. Eu entendo do que é agradável a Deus e do que não é agradável. Então, o que acontece? Quando uma pessoa chega perto de mim, essa pessoa pode ser um familiar, essa pessoa pode ser um amigo, pode ser alguém até mesmo da igreja, qualquer pessoa, e fale algo no meu ouvido que não esteja em sintonia com aquilo que o meu pai me disse, eu apenas decido não absorver aquilo. Eu simplesmente descarto. Mas aí o que acontece com a gente, muitas vezes, é que nós não estamos com esse relacionamento íntimo com o Senhor. Nós não estamos nos aprofundando no que Ele está querendo dizer. Porque Deus está o tempo todo querendo falar. Ele está o tempo todo falando. Deus quer falar com você, não é hoje, não, é todo segundo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você. E vai te mostrar tantas coisas incríveis. Como é bom andar com Deus. Sabe, ele tem muito desejo de poder estar com você todos os dias. E que você tenha consciência de que Ele está com você. Mas para isso, você precisa conhecê-lo. Isso é uma decisão única. É uma decisão individual de cada um. Eu decidi buscar esse Deus. Eu decidi buscar a Cristo. E cada dia que passa, olha só, quando eu começo a falar, eu já começo a ficar muito alegre, muito feliz. Porque eu sei do que eu tenho provado nos meus dias. Aí você pode perguntar, você está provando da paz, da alegria, e você não tem problema não? Hoje mesmo eu recebi vários problemas. Mas eu não decido olhar para esses problemas, porque os problemas, eles não vão determinar a minha vida. Eles não podem determinar como eu vou me sentir. Porque eu decido olhar para o alvo. Eu decido olhar para aquele que me sustenta. Porque a palavra de Deus diz, né, que nós estamos na rocha de Cristo. Olha só, essa é a voz de Deus. Esteja firmado em mim. Olhe para mim. Olhe para o que eu te digo. Deus o tempo todo na palavra, eu acho isso incrível, porque Ele fala várias vezes, não temas. Não temas. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Deus está o tempo todo nos encorajando. Estou com você, sou eu que te protejo. Mas a gente não acredita.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer naquilo que Deus está falando. E para isso você precisa se concentrar na única voz que vai mudar a sua vida. Porque se você não aumenta o volume da voz de Deus na sua vida, as outras vozes vão ser aumentadas. Então, se você não acredita que Deus te protege, você vai acreditar que o mal pode vir sobre a sua vida. E aquilo que acredita vai vir para você. Então, eu decidi, sabe? Eu decidi pegar o meu tempo do meu dia e investir naquilo que é de Deus. Investir em conhecê-lo. Gente, é muito bom. Você acordar sabendo que tem alguém olhando para você, alguém que ama você, alguém que vai estar junto com você naquele dia, o tempo todo, toda hora. Na hora que você fala pai, ele diz oi. Então você tem convicção de que ele está com você. Entenda bem, você que está me ouvindo e você que já entende que é dessa forma, porque você já está há um tempo buscando no Senhor e você já tem essa sensibilidade espiritual, ótimo. Mas para você que quer ouvir a voz de Deus e não sabe como, começa a buscar. Se esse é de fato o desejo do seu coração, olha, Deus está te esperando alegremente. Alegremente, com grandes expectativas, para ele te mostrar quem ele é. Sabe, quando você começa a buscar ao Senhor de todo o seu coração, eu fico imaginando como Deus fica feliz quando a gente tá lendo a palavra dele e buscando conhecê-lo. Essa semana eu dei de presente, eu gosto muito da Bíblia de presente, muito, porque eu acho que esse é o maior presente que nós podemos receber. É a palavra de Deus, sabe? Porque esse é o maior presente na minha vida. É essa palavra, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Às vezes a gente olha para esse nome, Bíblia Sagrada. Ah, a Bíblia Sagrada é só mais um livro. Não é. Lá, na Bíblia Sagrada, está escrita as palavras de Deus. Lá na Bíblia Sagrada está a voz de Deus. Palavras vivas que mudam nossas vidas. E aí eu dei de presente para uma amiga minha uma Bíblia. E ela falou que estava tomando café, ela não sabia que eu ia passar para ela só comentou para mim que estava nesse lugar. E aí eu, fiz uma surpresa e passei lá para vê-la rapidinho. E aí quando eu cheguei lá na mesa do café, ela estava lendo a Bíblia. E o Senhor falou comigo naquela hora, sabe? Como eu me alegro naqueles que buscam me conhecer. Sabe? Porque Deus, ele é bom. Deus é bom. Eu sempre vou dizer isso aqui no podcast. Porque eu tinha tantos entendimentos errados sobre a voz de Deus. Por isso que esse tema ele é tão especial no meu coração. Como ouvir a voz de Deus? A gente precisa ter clareza sobre a voz do Senhor. Olha só esse salmo aqui. É o Salmo 106. É o Salmo 106. Deixa eu só ver aqui. 106, no verso 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, Deus, Ele é bom. Deus é bom e eu fico meditando sobre a bondade de Deus na minha vida. E a minha vontade é logo começar a chorar, porque Deus, Ele é tão bom. Ele é tão cheio de amor, tão cheio de vida, tão cheio de salvação. Deus, Ele quer o tempo todo nos salvar, sabe? Nos trazer para Ele, cuidar, sabe? Deus, Ele quer cuidar de você. Essa é a vontade, essa é a voz de Deus. Eu passei muito tempo sem entender. Porque eu tinha feito escolhas na minha vida e por ter feito escolhas erradas, eu olhei para o céu e falei, por que eu estou vivendo isso, Deus? Eu coloquei a culpa em Deus. Eu, Débora, há um tempo atrás, eu coloquei culpa em Deus daquilo que eu mesma tinha escolhido por não conhecer a palavra. Porque aqui na palavra que nós vamos conhecer a vontade perfeita de Deus. Deus tem um plano perfeito, mas se nós não estamos inseridos nesse plano, nós vamos colher das nossas escolhas. Nós vamos colher. Não há outro caminho. Ou a gente vai estar no caminho da vida, ou estaremos no caminho da morte. E veja bem, aqui em Romanos 12:2, a Bíblia diz o seguinte: e não nos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja bem, eu quero provar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, o que eu preciso fazer? A Bíblia já responde. Eu preciso renovar a minha mente. Sabe, é muito nítido para mim hoje fazer uma comparação de como eu enxergava as coisas antes e como eu enxergo as coisas hoje. Porque antes não tinha palavra dentro de mim. Ei, o que você tem colocado para dentro de você, através dos seus ouvidos e através do que você tem visto? Passamos o dia no celular, acordamos, já pegamos o celular para ver a vida de Pedro, Maria, João, sabe, para ver a vida das pessoas. Já acordamos falando disso, daquilo, a gente já liga a TV e nós já somos bombardeados de informações. Estamos o tempo todo absorvendo tudo que está acontecendo. Ei, como é que você está por dentro? Como é que está o seu espírito? Estamos adoecendo. O mundo está adoecendo porque tem se alimentado de informações ruins, pesadas. Eu não estou dizendo que você vai ficar a parte do que está acontecendo no mundo, não. Porque precisamos saber do que está acontecendo, claro. Mas nós precisamos nos cuidar. Você consegue fazer algum esforço físico sem se alimentar? Não, mas é o que estamos fazendo. O mundo está seguindo nesse ritmo. Nós estamos sem nos alimentar espiritualmente, eu estou falando, e queremos agir em força, ser forte, conseguir vencer. Não vamos. Não vamos. E a resposta é a palavra de Deus. É ouvir a voz de Deus. Quando o homem decide inclinar os seus ouvidos para ouvir aquilo que vem de Deus, todas as coisas começam a mudar. Porque você começa a renovar a sua mente e a sua mente começa a passar por uma transformação. O Senhor, Ele vai se revelando para você a partir do momento que você busca conhecê-lo, você busca com interesse, com vontade, com amor, com toda a força, com todo o coração. Eu quero conhecer esse Deus. E quando isso acontece, e você não precisa apenas buscar, desejar isso no seu coração, isso precisa ser uma atitude diária na sua vida. Para que você comece a ser enxertado pela palavra viva. E quando a palavra de Deus ela começa a entrar dentro do seu coração e você começa a entender a voz de Deus na sua vida, algo acontece, algo extraordinário acontece. Sua vida não é mais a mesma, sua mente é transformada, você não vai mais acreditar nas frases negativas que são ditas a seu respeito. Sabe, eu estava lendo essa semana o Evangelho e eu acho incrível como Jesus se posicionava diante dos fariseus, diante de todas as situações que nós encontramos lá nos Evangelhos. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele mesmo dizia, eu só faço aquilo que vi meu pai fazer. Eu só falo das coisas que eu escuto meu pai falar. Jesus sabia quem ele era. Será que nós sabemos quem nós somos? Que voz estamos ouvindo? Em que voz nós estamos acreditando? Qual é a voz que tem entrado na sua vida e você tem acreditado? Porque a voz de Deus, ela é uma voz de amor. Sabe, Deus é amor. E somente o amor pode nos curar de todas as mazelas desse mundo. Não há outro caminho a não ser o amor de Deus, representado em Jesus Cristo. Porque vamos pensar bem. Eu nem estou lendo aqui os versículos, eu vou fluir. Olha só, se Deus ele enviou seu filho, Deus ele decidiu enviar seu filho. Que pessoa é essa, né? Que Deus é esse? Ele decidiu enviar o seu filho por nós. Que amor é esse? Você já parou para meditar nisso?
com certeza Deus quer salvar o mundo. Porque somente quem enviou o seu próprio filho para salvar o mundo. Essa atitude de que Deus, ele tomou uma atitude de, ei, eles estão sofrendo, não tem como eles saírem disso, estão fadados ao fracasso, sabe? Não tem saída, eu vou enviar o meu filho porque eu amo vocês. Deus ama você. Quem morreu por você? Quem foi que morreu por você? Jesus, ele decidiu morrer por você. Eu amo olhar para a cruz, porque é nela que eu encontro o meu valor. É na cruz que nós encontramos o nosso valor. É na cruz que nós enxergamos o amor de Deus sobre as nossas vidas. É na cruz que temos clareza da voz de Deus sobre as nossas vidas. Olha para Jesus. Se você nunca leu a Bíblia, começa a ler Mateus, Lucas, Marcos. Começa a ler os evangelhos e você vai olhar para Jesus, porque Jesus fazia aquilo que o pai dele fazia. Então você vai ver nele a cura, você vai ver nele a salvação, você vai ver nele. Sabe, quando eu leio as palavras de Jesus, eu fico muito alegre. Às vezes eu choro, às vezes eu digo, meu Deus, o que é isso? Palavras vivas que entram dentro do meu coração. Gera uma fonte, gera uma fonte. Se você decidir provar da voz de Deus na sua vida, grandes coisas vão acontecer. Começando pela forma como você se enxerga. Porque Deus, ele vai começar a mostrar quem você é nele. E olha, eu falo isso aqui com toda a convicção que há em mim, porque eu tinha muitas feridas emocionais. Muitas. Eu passei por muitas coisas. Eu não tive estrutura familiar, né? Eu passei por violência doméstica, por pessoas me maltratando, me rejeitando. Sabe, eu não tinha um lar de amor. Eu não tive isso. Então, isso foi trazendo uma Débora insegura, uma Débora que necessitava mostrar para as pessoas quem eu era, né? Para buscar aprovação, para buscar atenção nas pessoas. Eu busquei tudo isso, eu não encontrei. Aí eu já adianto aqui para você não perder tempo, para você buscar no caminho certo. Porque eu busquei, quando eu busquei na palavra de Deus, ele me curou. Hoje eu sou feliz. Por que você é feliz, Débora, hoje? Porque hoje eu sei quem eu sou em Deus, porque hoje eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. Eu sei que eu sou amada. Aí eu vou depender de elogios, porque eu vou depender que pessoas digam algo do podcast se Deus já me falou. Deus já me falou sobre o podcast. Deus já me falou sobre os propósitos que Ele tem a meu respeito. Então, da mesma forma que Deus fez na minha vida, curou minhas feridas emocionais, curou tantas coisas, ajustou tantas coisas e ainda está ajustando. Você é perfeita agora? Não, perfeito é Cristo. Eu estou nele, estou me aperfeiçoando todos os dias para que eu possa viver o meu propósito de forma mais ampla possível, para que pessoas sejam alcançadas pela salvação de Jesus Cristo. Então, quando a gente entende essa voz, quando a gente entende que é Deus quem vai mudar as nossas vidas, que é Ele que vai curar nossas feridas, que é nele, é somente nele, não tem. E eu acho tão engraçado, porque às vezes a gente toma um remédio, né? Sei lá, você pega uma bula de um remédio e aquele remédio é para cefaleia, para dor de cabeça. Então, aquele remédio, ele vai curar a tua dor de cabeça, porém, tem um efeito colateral. Pode acontecer outro problema. E a palavra de Deus não tem efeito colateral, sabe? Tudo que Deus deixou pra gente é bom. Então, quanto mais você busca, mais alegria você tem. Quando eu lembro da Débora de alguns anos atrás, e eu acordava, aí pegava o celular,
Escutava várias vozes, ligava a TV, escutava outras vozes, escutava as pessoas que estavam perto de mim, que não tinham a palavra de Deus e já eram outras vozes. E aquelas vozes estavam aqui na minha mente. Eu não conseguia ouvir a voz de Deus. E eu chorava, e eu achava que nada ia dar certo. Mas quando eu descobri que eu precisava tomar uma posição e dizer, ei, desse jeito que eu estou fazendo aqui não está dando certo. É esse start que a gente precisa ter. Desse jeito aqui não está dando certo. Porque eu não consigo provar da paz. Eu não consigo. Eu quero a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida. Então, peraí. Vamos começar a mudar as coisas. Começa a mudar o teu comportamento. Começa a mostrar para Deus que você quer. Você quer, então mostra para Ele. Sabe, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, não tem como, gente, não tem como. Não tem. Ele se revela para você da forma mais linda. O Senhor curou as minhas feridas emocionais. O Senhor me ajuda a caminhar todos os dias. E eu preciso estar me alimentando da palavra todos os dias. Não só para falar aqui, porque é um tempo tão curto quando eu falo aqui, mas para viver todos os minutos da minha vida, fora daqui das câmeras, dentro da minha casa, no meu trabalho, no que quer que seja. É a voz de Deus, ela precisa estar aumentada no volume máximo todos os dias. Todos os dias. E Deus, ele sente muita alegria nisso. Você não tem ideia do quanto Deus se alegra. Para de fazer o teu devocional de forma robótica ou porque não é para cumprir uma agenda, não. Ou bater um ponto como a gente faz no nosso trabalho. Não é. Ei, é muito bom. Quando chegar o momento de você se trancar no seu quarto, ou o momento que você vai estar sozinho, e você vai ler a palavra de Deus, e você vai conversar com Ele, ei, é um momento de filho e pai. É um momento de pai e filho, sabe? É um momento agradável, é um momento de comunhão, é um momento de intimidade, para que Ele possa te dizer coisas. Talvez nesse momento que você vá conversar com Deus, Ele vá te dizer, porque Ele vai dizer o que a gente precisa, entendeu? Ele vai dizer o que a gente precisa. Talvez você está precisando entender o quanto Ele te ama. Talvez você está precisando, ei minha filha, ei meu filho, por aí não. Uma correção do Senhor. Sabe, Deus, gente, vocês não têm noção do quanto Deus, Ele anseia e espera nossa atitude para falar com Ele, para conhecer a Ele e entender todo o amor e todo o plano que Ele tem ao nosso respeito. Eu sei onde eu estava e eu me emociono muito com isso, porque eu sei onde eu estava e eu sei onde eu estou hoje. Eu sei que a alegria do Senhor é a minha força hoje. E eu não quero que isso seja só para mim, não. Não quero. Não quero. Meu pai não é egoísta. Nosso pai não é egoísta. Então, se eu posso provar disso, eu quero que outras pessoas provem. E isso é tão forte dentro de mim, porque eu sei que é o propósito que Deus estabeleceu dentro do meu coração, para que outras pessoas também possam provar. Sabe, você pode provar da voz do Senhor na sua vida. Você pode provar, basta apenas você perceber o que você tem feito. Olha para a tua vida, olha para o que você faz e começa a mudar. Às vezes a gente faz coisas que não são boas, né? Sei lá, você fica muito tempo no telefone, por exemplo, e isso não é motivo de honra, né? Poxa, eu estou o tempo todo no celular, isso mostra ali uma dependência, um vício do telefone, e fica fazendo coisas ali que também não vão edificar a sua vida. E às vezes, quando você se enxerga nessa posição, você começa a se condenar, né? Poxa, eu só faço isso, eu não consigo sair disso. Olha só, o Senhor falou isso comigo hoje de manhã.
Se você percebe que algo que você está fazendo não edifica a sua vida, não traz condenação para você. Traz só, simplesmente é simples. É muito simples. É só mudar a posição, mudar a atitude. Se você percebeu, isso é ótimo, porque você já está percebendo que está muito tempo no celular, que está muito tempo, né, que tá ali cedendo a um vício. Se você percebeu, peraí, de que forma eu posso mudar? De que forma eu posso fazer diferente? Sabe? Vou desativar as notificações, eu vou, não sei, conversa com Deus, conversa com Ele. O Espírito Santo vai te guiar naquilo que você precisa fazer. Sabe, ele vai dar ideias. Eu sempre falo com ele, eu digo, Espírito Santo, chega aqui e me ajuda. Porque nessa parte aqui eu não estou conseguindo. Por exemplo, um exemplo simples. Eu sou muito ruim de horário de remédios. Eu preciso tomar um remédio de 8 a 8 horas por 5 dias. Eu sou muito ruim nisso. E eu sempre esquecia. E assim, comigo eu ficava meio assim. Mas quando era com minha filha, eu ficava muito triste, né? Eu me sentia uma mãe, não uma mãe tão boa, né? Porque eu acabava esquecendo ali o remédio da minha filha, o horário e tal. E aquilo ali me frustrava. E eu disse, meu Deus, não, eu não posso ser assim. Então, eu passei um tempo me condenando, achando que eu era daquele jeito mesmo. Só que depois Deus falou assim pra mim, não, minha filha, se você tá percebendo que você não tá fazendo o correto, muda a posição. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei o celular, anotei e ficou muito bonitinho. Eu anotei o horário, eu anotei a quantidade, eu anotei bem bonitinho, pronto. E ainda coloquei no papel de parede. Agora eu vou conseguir. Você consegue entender? Porque se você percebe algo na sua vida que não está fluindo, que não está edificando a sua vida, muda a rota. Percebeu? Muda, não se condena não, porque condenação vai paralisar você naquele lugar. E você não vai sair de lá. E Deus quer que você avance. Ei, Deus quer que você avance. Sabe? A gente não pode ficar parado. Então, gente, ouvir a voz de Deus é o melhor lugar. É o melhor lugar. Sabe, se você fizer isso, que eu acho que é o conselho mais valioso que eu gostaria de receber quando eu não entendi a voz de Deus na minha vida, silencia as outras vozes, busca conhecer a Deus. Agora, se de fato você quer isso, se algo fala com você, eu preciso buscar o Senhor, faz isso, porque é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só, quando eu busco a Deus, todas as coisas me são acrescentadas. É muito bom isso. E aí tem gente que não entende, por que essa menina só fala de Jesus? Por que aquele rapaz só fala de Jesus? É Deus, é Deus. Claro, é Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Se não for assim, não vamos nos sustentar, entende? Olha só, eu vou ler só mais alguns versos, porque eu acabei falando outras coisas aqui, mas eu creio que foi para alcançar um propósito. Deus sabe, eu não sei. Você sabia que quando eu venho para o podcast, eu não crio roteiro. O que tem aqui nesse iPad é só versículos bíblicos, porque eu deixo de fato aberto para que o Espírito Santo fale. No começo eu ficava muito nervosa, mas hoje eu já entendo que não sou eu, mas é Cristo em mim. Não sou eu, mas é Ele que me capacita. Então aqui Ele vai me trazendo a memória e eu vou dizendo algo que você precisa ouvir. Porque eu não sei o que você precisa ouvir, mas o Senhor, Ele sabe. Amém? E olha só esse versículo aqui que eu achei interessante, que eu separei. Lucas 11, 27 e 28, você vai encontrar o seguinte. Enquanto ele falava, Jesus falava, uma mulher na multidão gritou, feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Olha só. Então, assim, aquela mulher olhou para Jesus e falou, feliz foi a sua mãe, né, que te teve como filho. E olha só o que Jesus responde. Meu Deus, as respostas de Jesus são perfeitas. Ele diz o seguinte, ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Olhe só isso. Então, assim, você vai ler a Bíblia, você vai buscar a voz de Deus na sua vida. Lembra, você vai conhecer, mas você também precisa colocar em prática.
A fé, ela precisa de obras, né? Precisa de ações. Você não pode só dizer, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, e fica parado. Eu tenho fé e porque eu tenho fé, eu vou dar passos de fé, sabe? Então, você precisa praticar a palavra de Deus. Se ele diz algo a seu respeito, toma posse daquilo. Guarda aquilo no teu coração e não deixa ninguém roubar. Porque você sabe quem quer roubar. Você sabe quem quer roubar a voz de Deus da sua vida, não sabe? Se você não sabe, eu te apresento. O inimigo de nossas almas, o diabo. A Bíblia vai trazer para a gente que Satanás, ele é aquele que vem matar, roubar e destruir. Então saiba, existe um inimigo de nossas vidas. Eu fico imaginando assim, porque Satanás, ele não pode destruir a Deus. Mas ele pode tentar aqueles que são a sua imagem e semelhança. E por isso nós somos tão tentados, né? Lá em Lucas 4, você vai ver a tentação de Jesus. E você vai ver que ele vai sugerindo várias coisas. É interessante essa passagem de Lucas 4, porque você vai ver que Satanás ele está o tempo todo. Ei, se tu realmente é o Filho de Deus, né, transforma essa pedra em pão. E ele está o tempo todo, olha, eu posso te dar esse reino. Olha o que eu posso te dar. Está o tempo todo tentando Jesus e provocando Jesus. E o que é que Jesus faz? Palavra. É simplesmente a palavra que sai da boca dele. Porque a palavra é a voz de Deus. É aquilo que está no coração de Jesus, é aquilo que ele põe para fora. Entende isso? Nós precisamos pegar isso. Porque existe alguém que quer... Tem alguém do mesmo jeito, olha só. Do mesmo jeito que existe um Deus que ama tanto você ao ponto de ter entregado seu filho. Sabe? Existe um Deus que quer cuidar de você, trazer você para os seus planos. Existe também alguém que quer destruir, que quer matar, roubar tudo que você tem. Principalmente, né, a sua vida, que é o bem mais precioso. A sua fé, a voz de Deus. Ele quer roubar tudo isso. E se a gente não ficar atento, usando a armadura de Deus, nós cairemos. Nós cairemos. Nós precisamos estar muito, muito atentos à voz do Senhor. Porque o inimigo, ele é astuto, ele lança dardos inflamáveis para nos fazer tropeçar e cair. E eu lembro, assim, do início, né, da minha caminhada, eu li a palavra, eu ia buscando, e eu percebia o quanto eu era enganada pela voz do inimigo na minha vida. Então ele falava algo, aquilo ali já, eu chorava, sofria, não vai dar certo, é mesmo, não vai dar certo. Porque é isso que ele diz pra gente. Não vai dar certo, você não tem valor. Sabe? Você nasceu para o fracasso. É isso que ele fala. Ei, mas essa não é a voz de Deus na sua vida. Essa não é a voz de Deus na sua vida. E na palavra você encontra todas as ferramentas. Ei, invista tempo na palavra de Deus. Se você realmente quer ouvir a voz de Deus e você clicou nesse vídeo para entender como ouvir, você precisa dedicar o seu tempo com a palavra de Deus. A palavra que é inspirada por Ele. E para finalizar, eu vou ler Efésios 6, do 10 ao 18. São 8 versos. E essa passagem em Efésios, Paulo vai nos dar orientações de como ter a armadura de Deus. Sabe? Porque assim, por que eu tenho que ter uma armadura de Deus? Primeiro porque nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo onde há aflições. Satanás está todos os dias, todos os segundos querendo tragar as nossas vidas, querendo nos impedir, né? Levantando obstáculos sobre nós. Então nós precisamos estar com a armadura de Deus. E olha só, que texto poderoso. Eu vou ler aqui, mas depois você lê em casa, lê em voz alta, declara isso para você ouvir. Declara várias vezes. Declarar a palavra é muito bom, eu não conhecia isso. Eu não conhecia essa ferramenta, né, assim, de eu ler a palavra em voz alta e ficar declarando, porque quando eu estou declarando, eu estou ouvindo. E aquilo ali está caindo para o meu coração. Vamos lá, Efésios 6, 10 ao 18 diz assim, ó. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Olha, Deus quer que você seja forte.
E você pode ser nele. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa espada, a palavra, gente. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E eu te faço a pergunta, você crê nisso? Porque essa é a voz de Deus. Se você crê, abrace, coloque ela no seu depósito, no seu coração e não deixe ninguém roubar isso de você. A palavra de Deus é a voz de Deus, é o tesouro mais precioso que nós temos. Então, se você crê nessas palavras que eu acabei de ler, não solte elas do seu coração. Não deixem elas saírem. Deixe a palavra de Deus, a voz de Deus do seu coração. Se ele está dizendo, ele fala da palavra, né? Olha só. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra é a sua espada. Como está? Você está segurando a sua espada? Você está com a palavra de fato estabelecida em você? Qual o tamanho da sua fé hoje? Se está pequena, vá, corra, vá ler a palavra. Vá buscar em Cristo tudo aquilo que você precisa. E se você já está fazendo isso, continue e ajude outras pessoas a alcançarem também essa maturidade, a entenderem, a encontrarem a luz do Evangelho, a encontrar a luz das boas novas. Sabe, Deus, Ele nos ama infinitamente. Quando eu vejo essa parte aqui de Efésios que eu li para vocês, eu fico imaginando o amor do Senhor, né? Levantou Paulo e Paulo escreveu Efésios. E hoje nós temos acesso à palavra. E nós podemos provar da palavra, nós podemos crer, tomar posse da palavra de Deus em nossas vidas. E ter uma vida, de fato, de descanso. Mesmo em meio a tantas turbulências. Eu, Débora, eu tenho problemas. Eu sei que você também tem. Mas, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância e de qualquer problema, nós não podemos perder a fé. A fé, o nosso combate é da fé. Sabe, guarda a tua fé até o fim dos teus dias. E para que a tua fé esteja bem grande, você precisa ler a palavra. Porque é nela. A Bíblia vai dizer que, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Né? A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, começa a ouvir a voz de Deus. Aumenta esse volume e deixa a tua fé bem firmada mesmo. Sabe? A fé é acreditar, é confiar em Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso. É o bem mais precioso. Eu falo das coisas que eu vivo, eu falo das experiências que eu vivo em Cristo para que você também possa experimentar. Não iguais, porque não vão ser iguais, né? Mas experiências sobrenaturais com esse Deus maravilhoso que me ama e que ama você e que amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, é fé, não pereça. Deus não se agrada
em ver ninguém perecendo. Deus não se agrada em ver ninguém sofrendo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, meu Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Gente, quando eu acabo o podcast e falo da palavra, ai, Jesus, é muito bom. É muito bom. O podcast Deus e Débora fica por aqui. E até a próxima, em nome de Jesus. O próximo episódio vai estar também bem especial. O Senhor está preparando tudo, eu sei. E fique à vontade, você pode escrever algum comentário, perguntar algo, mandar mensagem no Instagram. O que você precisar e eu puder te ajudar, eu estou aqui. Fica na paz de Cristo e até a próxima.